Amigo! Fala, meu amigo, fala, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida nesta quinta-feira. Queria dizer a você que hoje está muito abençoado, aliás, nessa sexta-feira, né? Hoje está muito abençoado, Deus abençoa tremendamente hoje o nosso culto pela parte da manhã. Dá uma olhadinha como é que foi hoje, 9 horas da manhã, foi muito abençoado, muita gente na casa do Senhor para sexta-feira. Você sabe que ontem deu aquele problema, né, da eletricidade, aqui ficou sem luz, aqui em Taquara, Madureira, né, deu muita chuva, então muitas pessoas se atrapalharam. Eu sei que Marechal, até agora de manhã, Marechal não tinha luz ainda, né? Não só Marechal, outros locais aqui, outros pontos aqui dentro do Rio de Janeiro sem luz ainda. Então muitas pessoas se atrapalharam até para ir na casa do Senhor, mas muita gente na casa de Deus. E eu queria chamar a sua atenção, e eu já falei isso aqui algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, que quando a obra de Deus, ela está passando por um certo momento, sabe, de turbulência, de dificuldade, existe uma grande oportunidade, preste bem atenção, hein? Existe uma grande oportunidade de você ser abençoado. Por que eu digo isso? Porque quando a obra de Deus está passando por uma escassez e você investe nesse momento, nessa dificuldade na obra de Deus, você participa da aflição da obra de Deus, Deus lhe recompensa você. Existe uma passagem específica na Bíblia Sagrada, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo, Filipenses 4, versículo, deixa eu ler para você aqui, Filipenses 4, versículo, estou em Colossenses, perdão, Filipenses capítulo 4, agora achei aqui, pronto, versículo 14 diz assim, todavia, isso aqui é para você que está nos assistindo hoje, todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Então o que acontece? A aflição do apóstolo Paulo era um momento financeiro que ele estava precisando para abrir um trabalho. E a Bíblia diz que o pessoal que estava ajudando ele fez bem em tomar parte da aflição. O que é tomar parte? Não é você fazer tudo. Não é você... Claro que tem gente que tem condição de fazer grandes ofertas, né? Não é fazer tudo. Mas você vê que os filipenses, eles tomaram parte da aflição do apóstolo Paulo. Não era toda, mas uma parte. E ele fala uma coisa interessante aqui, ele diz assim, ó, e bem sabei também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, não sei você que está me assistindo agora, mas se você já participou de um início de um trabalho de um pastor, onde ele vai começar um trabalho em alguma localidade. Eu acho que o pastor Santos passou por isso, né, pastor Santos? Sim, senhor. Lá na Índia, seu pai não começou um trabalho na Índia do zero? Tanto na Índia nós começamos ali num porão de uma escola, porque precisa ser um local na Ásia, alguns lugares ali da Índia, China, lugares assim que são encobertos, né? É mesmo, é subterrâneo. Subterrâneo. E na África também nós tivemos recentemente, pastor, em Durban, começamos um trabalho, uma igreja do zero. Então, precisa de cadeira, som, precisa de aluguel, bom, de tudo. E é de zero. O povo não, tipo assim, não tem ainda povo na igreja. Não tem. Está iniciando. Então, outras igrejas têm que ajudar, né? Sim, senhor. Então, porque eu já abri trabalho, eu já abri lá na cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, foi eu que abri. Eu abri no Desvio Risso, em Caxias do Sul. Deixa eu ver onde mais que eu abri também. Nova Petrópolis não chegou bem, eu que abri, mas em Cruzilhada do Sul, eu fui o segundo pastor, mas praticamente era zero, né? Quando eu assumi a igreja do primeiro pastor de Encruzilhada do Sul, tinha praticamente ele, a família dele, mais umas 2, 3 pessoas, né? Então, praticamente estava iniciando também. Então, se eu não tivesse a ajuda, preste atenção, se eu não tivesse a ajuda das outras pessoas, eu não conseguiria fazer aquele trabalho, porque até a igreja ela pegar o ritmo, as pessoas mesmo se converterem, elas fazerem as doações, elas não conseguiam se manter. Mas enfim, Paulo está dizendo aqui, bem sabeis vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, então é um trabalho que está iniciando. Quando eu parti da Macedônia, escuta agora aqui, e é aqui que eu quero falar com você hoje, ó. Nenhuma igreja comunicou comigo. Os pastores vão pegar aqui outras traduções, essa parte aqui, ó, do versículo 15. Nessa tradução diz assim, ó, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente a vós. Essa aqui diz comunicou. Tem outra tradução que, em vez de comunicou, fala o que aí, pastor Davi? Na Ara fala assim, ó, no tocante a dar e a receber. Não, essa é a questão do comunicou. Essa aqui, ó, no comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Eu acho que diz comunicou essa aí também, né? Sim, senhor, pastor, comunicou. Comunicou. Também, qual que diz um pouco diferente ao invés de comunicou?
Aqui na Viva, pastor. Se associou. Se associou. Se associou Se na Viva. associou isso. na Viva. O que mais que diz aí? Eu acho que todos eles se associou, né? NTLH fala, pastor, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Me ajudou, né? Na- Ajudou, associou, comunicou. Partilhou, pastor, NVI. Partilhou. Partilhou. Então, por que eu quero passar essa palavra aqui? Porque eu queria que você entendesse que quando a obra de Deus está passando, então, um apuro, você pode comunicar, você pode se associar, você pode partilhar, você pode ajudar. Mas por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque o apóstolo Paulo fala nesse versículo que ele fala no tocante a dar e a receber. Então, nessa hora que a obra de Deus está passando uma luta, não é só dar, você também vai acabar recebendo para você a parte que você precisa. Porque ele diz assim agora no versículo 16, porque também uma e outra vez. Então, não é a primeira vez que o apóstolo Paulo está pedindo ajuda. Como não é a primeira vez que eu estou pedindo aqui também na televisão. Não é a primeira vez. E ele está dizendo assim, ó, porque também uma e outra vez, que alguém pode dizer assim, não, o pastor Mike já falou isso outras vezes. Sim, e estou falando de novo. Nós estamos chegando no final do mês e eu queria que você que está me assistindo agora, você socorresse a obra de Deus. Acho que você já viu o missionário falando isso, você já viu o pastor Jaime falando isso. E eu queria chamar a sua atenção aqui, porque diz assim, ó, me mandastes o necessário. E nós estávamos, né, precisando de uma oferta. Quanto que é mesmo, pastor Ricardo? 13.900 reais, né? Que a gente está precisando da obra de Deus. Preste bem atenção, eu creio que vai passar. E hoje nós vamos fazer, ao longo da programação, você pode deixar o QR Code aqui, você que está me assistindo, pode deixar o QR Code. Você vai fazendo e nós vamos somar. Eu queria que 13 pessoas, pelo menos, que me ajudassem com R$1.000. Não eu, né? A obra de Deus. E aí uma pessoa com 900. Pastor, eu vou fazer. Eu quero ajudar, porque a Bíblia Sagrada diz aqui claramente, ó, me mandastes o necessário. E o necessário hoje para essa programação é essa oferta. Pastor, eu não posso fazer com R$1.000. Pastor, eu vou fazer, só eu vou fazer essa doação hoje. Só eu vou fazer toda essa doação. Então você vai mandar, nós vamos fazendo a soma, né? Nós vamos fazendo aqui a soma. E quando começar a primeira pessoa já mandar aí, pastor Gabriel, você já pode dar um grito para mim, pastor, a primeira pessoa já começou a enviar. Então nós precisamos hoje dessa oferta. E eu estou levantando aqui com o maior temor, com o maior carinho, né? Por você e pela obra de Deus. Mas hoje você está se comunicando, você está ajudando, você está partilhando, como diz a Bíblia Sagrada aqui, com respeito a dar, mas também a receber. Com respeito a dar, mas também a receber. Pastor, eu quero fazer essa doação. Então você vai fazer aqui no QR Code que você está vendo aqui e vai mandar aí para esse número aí, ó. Esse número aí já é direto o teu, né, Ecard? É do pastor Gabriel, isso mesmo, do pastor Gabriel. Aí você pode enviar a sua doação. Então, lembrando novamente você que está me assistindo, o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, porque uma e outra vez me mandaste o necessário. E essa é a necessidade hoje que a obra está precisando, nessa sexta-feira. E eu creio de todo o meu coração que hoje vai acontecer com você isso aqui, ó, no versículo 17. Não que eu procure dádivas. Aí cada um de vocês vai ler numa tradução diferente, tá? Porque diz assim, ó, não que eu procure dádivas, mas eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Então, na hora que o pastor Mike está levantando essa doação aqui para a obra de Deus, você não pode esquecer de uma coisa, que eles vão ler em outra tradução que você vai interpretar e entender melhor isso aqui. Roda para nós aí agora, próximo versículo, próxima tradução. NVI, não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Então não é só que eu estou procurando oferta, Sim, mas eu estou procurando aquilo que seja o quê? Creditado na conta de vocês. Você sabe que um crédito, ele é depositado, né? Sim, senhor. Então a pessoa faz para a obra de Deus, e quando a pessoa faz para a obra de Deus, também é creditado na conta dela. Depois ela pode sacar isso. Exatamente. Como é que diz nessa tradução aí, pastor? BLT, pastor, não que eu deseje buscar doações. Olha só. O que eu quero mesmo é aumentar os lucros da conta de vocês. Nossa! Você viu só? Então, na hora que você envia, pastor, eu quero participar desse propósito hoje. E hoje, ao finalizar essa programação, nós vamos levantar essa doação, hein? Hoje nós vamos levantar. Pastor, mas eu não tenho. Eu sou para pedir R$1.000, mas eu quero fazer. Pastor, eu não tenho, mas vou fazer 500, vou fazer 200, vou fazer um outro valor. Pastor, eu sozinho vou fazer essa oferta hoje. Não esquece que, lê de novo como é que vai acontecer com essa pessoa que diz aí. Diz assim, ó, não é que eu esteja buscando doações. O que eu quero mesmo é aumentar os lucros da conta de vocês. Exatamente. Então hoje nós vamos levantar essa doação e Deus está tocando o seu coração, porque essa palavra aqui é uma palavra de bênção.
Não, pastor, é só dar. Não, é dar e é receber. Ele diz mais agora aqui, ó. Mas bastante tenho recebido. Ou seja, eu acredito que nós vamos passar desse valor. Quem crê que a gente vai passar desse valor? Eu acredito que nós vamos passar desse valor. Que eu falei para você que é 13.900 e alguns quebradinhos, né, Gabriel? O que é? É 13.900 e uns quebradinhos, né? 13.900 e pouquinho. 13.900 e pouquinho que está precisando. E aí diz mais assim, tenho bastante, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. Hoje Epafrodito vai ser o pastor Gabriel aqui, que vai ficar fazendo a contagem, né? E ele que vai falar aqui hoje, como se eu fosse o apóstolo Paulo, ele é o Epafrodito hoje, né? E aí diz assim, ó, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e atenção agora, hein? Atenção todo mundo. E sacrifício agradável e aprazível a Deus. Diga em voz alta comigo, sacrifício. Sacrifício. O que é um sacrifício? Sacrifício é uma coisa que você faz que você não poderia fazer. Então, os filipenses, eles não podiam fazer essa oferta, mas eles estavam fazendo aqui, como você vê, um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, você que está me assistindo, tudo que você for empenhar hoje na obra de Deus, pastor, eu tenho condição, Deus tem me abençoado muito. Tudo que você for empenhar na obra de Deus, se você for fazer para a obra de Deus, vai voltar para você. Pode ter certeza. Não estou aqui ludibriando, tentando arrancar dinheiro, mas eu digo para você, querido, está aqui bem claro, ó, sacrifício agradável e aprazível a Deus. E aí vem o versículo 19. Todos nós vamos ler na mesma tradução e nós vamos ler juntos o que Deus vai fazer agora. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então o segredo está aqui, ó. Segundo as riquezas divinas, serão supridas as vossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas na hora que você for enviar para o pastor Gabriel, aí junto com essa oferta que você vai fazer, na hora que você for enviar, envia também a necessidade. Porque eu quero fazer uma prece hoje no final dessa programação. Você pode, mas estão mandando já com a necessidade, já, pastor Gabriel? Ainda não. Né? Então manda, já escreve a sua necessidade. Pastor, a minha necessidade é essa. Você manda, pastor, eu quero participar desse propósito, eu quero participar dessa necessidade da obra, mas eu quero que a minha necessidade também seja suprida. Então você que está me assistindo, chegou o teu momento de você ser abençoado. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua turbulência, a sua dificuldade, mas a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Então eu queria que você, e hoje é sério, porque a obra de Deus está precisando, e nesse período que a obra de Deus está precisando, abre-se uma lacuna para que você seja abençoado também. Não é isso, pastor Davi? Exatamente, pastor. Por isso que nesses momentos Deus está procurando pessoas que vão ser generosas, bondosas. E até um texto que a gente fala aqui de Provérbios que há quem dê com generosidade. 11:24. Exatamente. E vai ver as suas riquezas aumentar. Mas outros acabam retendo mais do que deveriam e acabam caindo na pobreza. Então, esse momento você tem que fazer parte dessa classe que aquelas pessoas que vão ser generosas, aquelas pessoas que vão suprir essa necessidade. E a gente sabe, pastor, tem um texto que o senhor já falou de Lucas, capítulo 5, que quando o Senhor Jesus estava em aperto ali, foi a oportunidade de Simão sair do fracasso. Sair daquela... Ele tinha trabalhado a noite toda, não tinha apanhado nada. A noite toda e não apanhou nada. Ainda tem um detalhe que Jesus fala para ele: lança-te. É você que vai ter que lançar agora. Lança-te ao mar alto. Certa vez eu falei sobre isso. Hoje é o dia dessa pessoa se lançar nesse mar aqui de vitória. Se você está com necessidade, hoje é o dia de você pegar e se lançar. Porque, pastor, nessa programação e através da vida do Senhor, muitas pessoas foram abençoadas. Então, hoje é o dia dessa pessoa pegar e lançar essa rede em alto mar. Se tem um lugar que tem peixe para você colher, é na obra de Deus. Se tem um lugar que vai acabar a sua frustração, é agora você lançando essa rede em alto mar. Você vê que nós estamos agora em rede nacional, nós estamos agora com um grande mar que é a oportunidade... Até internacional, pelo YouTube. Internacional, exatamente. Até alguém pessoas... pode fazer essa doação hoje lá de fora do país. Lá de fora, as pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, enfim. É a oportunidade que Deus está dando para essa pessoa pegar e lançar a rede nesse alto mar agora. Porque... o que ela não pescou com o talento dela, com o esforço dela, com a dedicação dela, com o empenho dela, com o diploma dela, com o talento dela, vai
vai ser como a palavra que está sendo liberada. Então você vê, o pastor Davi usou Provérbios 11:24, que diz, né? Há alguns que ofertam, né? Que fazem as suas ofertas e veem as suas riquezas aumentarem. E outros que retêm mais do que deveriam e é para a sua própria pobreza, para a sua própria perda. Você vê, o pastor Davi recitou Lucas capítulo 5 e o Simão Pedro, ele não tinha pescado absolutamente nada. Mas ele vai lá e ele deixa o seu fracasso de lado e ele vai lá e ajuda o aperto que Jesus estava passando junto ao lago de Genesaré. E a Bíblia diz que o seu barco encheu de tanto peixe, tanto peixe. Você me contou uma vez numa oferta que as pessoas fizeram aqui na televisão e que aumentou lá, eu acho que o cara vendeu 28 mil reais, como é que foi? Ah, exatamente, pastor. Eu vou pegar aqui, porque são muitas pessoas que mandam. Esse rapaz, o senhor fez o desafio aqui, ele lançou, e no outro dia, foi a oferta dos 153, na época que o senhor fez esse propósito. 153. 153, exatamente. Foi a oferta dos 153. Era tudo que ele tinha ali, mas ele lançou, e no outro dia ele fechou um contrato, porque ele trabalha com ar-condicionado, de fazer uma instalação ali num terreno, e só na primeira parte, ele já fechou um contrato de 28 mil reais. Então, hoje Deus está dando uma oportunidade para pessoas serem abençoadas. As coisas vão acontecer, o QR Code está bem aqui em cima da minha mão. Quando você lançar, você pode ter certeza, é dando que se recebe. Esses dias atrás eu escutei alguém falando algo muito forte, que para você ter colheita, você precisa matar uma semente. Se a semente não morre, eu acho que é João 12, versículo 24, né? Se a semente não cair na terra, ela não morrer, ela não dá fruto. Se eu e você, se nós não matarmos a nossa semente, se nós não lançarmos a nossa semente, é João 12, 24, Sim, senhor, né? pastor. O que diz aí? Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Que maravilha, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que você falou, pastor Gabriel? Então as pessoas estão lançando as suas ofertas. Então você que está me assistindo, chegou o momento de você lançar. Pastor, eu vou ser uma dessas 13 pessoas que vão fazer essa oferta de 1.000 e eu tenho certeza absoluta que você vai estar sendo abençoado. Grave isso que eu estou falando. Hoje é o dia de você ser abençoado. Eu não estou aqui ludibriando, não estou aqui, sabe, inventando. E não é um dia propício de levantar oferta, hein? É final de mês, é difícil, é complicado, mas eu estou aqui para dizer a você que chegou o teu momento. Pastor, eu quero me lançar. Eu tenho uma situação que eu preciso resolver, eu tenho uma situação que eu quero resolver na minha vida, então chegou a hora, e tem uma pessoa só que pode fazer tudo. Pastor, eu vou fazer. Deus está me chamando, você está trocando aí o canal, e você recebeu essa chamada agora, eu quero que você faça, eu quero que você venha e ofereça hoje, né, diante de Deus, mate essa semente, para que você tenha uma grande colheita sobrenatural em nome de Jesus. Tem pessoas que muitas vezes mandam aqui para o pastor Michael diretamente, né, de outros lugares. Pastor, eu quero mandar hoje, chegou o meu momento, chegou a minha hora de eu ser abençoado. Pastor Isaías, é aquele momento das pessoas hoje tomarem essa posição e serem abençoados em nome de Cristo. Sim, pastor Maico, essa terra aqui é fértil. A Bíblia fala em Marcos 4:8, diz assim, e outra semente caiu em boa terra e deu fruto. A Bíblia fala mais assim, ó, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outros 60 e outros 100. A obra de Deus, pastor, é uma terra fértil. E essa pessoa que está nos ouvindo agora tem a oportunidade de plantar. Alguém que já plantou, você que já trabalhou em lavoura, já plantou, você não coloca má semente. Você não vai colocar na terra, vai desperdiçar o seu tempo em lançar má semente. Coloca a sua boa semente, a pessoa vai lançar, pastor, na obra de Deus, e essa obra está em 191 países, chegando a lugares que você nunca imaginou, e a sua oferta, e a sua fé que vai ser lançada, e Deus vai abrir porta, em nome de Jesus, pastor Mike. Então, eu estava meditando aqui em Marcos capítulo 10, porque o Senhor Jesus está falando de pessoas ricas e tudo mais, que não iam entrar no céu, aquele negócio todo. Aí o Pedro, ele fala assim em Marcos 10, no versículo 28, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Nós deixamos tudo. Nós pegamos e nós oferecemos tudo e te seguimos. Aí Jesus fala assim, olha o 29, olha essa promessa hoje, que eu vou estar fazendo uma oração sobre isso aqui agora para você, daqui a pouco. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que não tem ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho,
Então você vê aqui que tem até essa questão de campos, né? Campos aqui tem uma tradução que fala fazendas, tem uma tradução que fala bens, que a pessoa tenha deixado por amor de Jesus e do Evangelho. E ele diz assim agora no 30, ó, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas. Esse casas aqui, ó, é bens. Esse casas aqui, que Jesus está falando, é coisas financeiras, né? Bens materiais. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Casas e campos. Forte isso aqui, né? Com perseguições. E no futuro, no século futuro, a vida eterna. Então você que está me assistindo, chegou a hora, chegou o momento de você se lançar. Porque Deus, Ele quer abençoar você. Mas não adianta, né? A gente diz assim, eu quero ser abençoado, mas chega uma hora que a obra de Deus está precisando de ajuda, chega uma hora que a obra de Deus está passando um aperto, a pessoa, ela recua. Ela podia fazer, mas recua. Não é hora de recuar, essa é a hora de fazer. Porque Deus está abençoando as próximas pessoas que serão abençoadas financeiramente. Por que não dizer pessoas ricas? Pessoas com condições. E tem pessoas aqui que estão me assistindo agora que têm condições. E tem muitas condições. E o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, ó, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos e nem ponham esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas essas coisas para delas gozarmos. Atenção, 18, para aquela pessoa que tem muita condição agora, e que façam bem, enriqueçam em boas obras, e é o que você vai fazer agora, que tem gente que tem condição, tem gente que tem capacidade para fazer. Como eu disse, hoje nós precisamos levantar, e nós vamos levantar esse valor em nome de Jesus para a obra de Deus. É 13.900 e uns quebradinhos. E já tem bem menos que o pastor Gabriel já está recebendo mais aí. As pessoas estão mandando aqui no QR Code, estão fazendo as suas ofertas, podem mandar no WhatsApp aí, vai mandando o comprovante, vai mandando, né? E aí diz assim agora, olha só, que façam e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Isso aqui os meninos vão ler para mim em outra tradução agora, esse versículo 18, porque é muito forte, que aqui o apóstolo Paulo está mandando um recado para as pessoas que têm condições, aos ricos deste mundo. E outra coisa, não esqueça que isso aqui que você vai fazer hoje vai voltar para você, porque tem muita gente que está passando uma dificuldade, está passando uma necessidade, mas ela vai fazer e é dando que se recebe, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Da mesma medida que você mede, você também vai ser medido. Da mesma maneira que você dá, tem a mão que vai voltar. É uma mão de ida e uma mão de volta. Por isso que o apóstolo Paulo disse que você tem que fazer com respeito a dar, mas também a receber. Como é que diz esse versículo 18 em outra tradução? Na NVT, pastor. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Caramba, e nessa tradução como é que diz? NTLH, pastor. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Aleluia! Então você vê, aqui Deus está mandando, que tem gente que tem muita condição, tem muita gente que tem capacidade. Pastor, é comigo, Deus tem me abençoado muito. E tem pessoas que estão me assistindo exatamente agora, nesse exato momento, pessoas que têm condições e que Deus abençoou elas. E esse momento hoje é para você. Pastor, eu quero fazer. Tem pessoa agora que está me assistindo e você sabe que é contigo. Você sabe que é com você, eu estou falando uma coisa séria hoje aqui, eu não estou brincando, pastor, eu vou fazer uma grande oferta agora, eu vou lançar essa grande oferta agora, eu quero ser abençoado, pode mandar, você pode fazer aqui, você faz aí com o seu celular, aí você manda o comprovante depois, porque as pessoas estão fazendo, e nós estamos recentemente começando essa programação, e hoje eu não estou precisando aqui apenas de telespectadores, estou precisando de guerreiros, de soldados que venham junto comigo, de soldados que venham se lançar, que venham fazer essa obra, porque hoje nós vamos conseguir chegar onde a obra precisa chegar, em nome de Jesus. É isso, pastor Angel? Pastor, eu estava aqui meditando em Romanos 13:7, que diz o seguinte, esse texto muito forte: deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, na verdade, nós estamos aqui pedindo a essa pessoa para honrar a Deus, por tudo que Deus já fez por ela, porque o ar que respiramos pertence a Ele. Tudo que nós vemos que é perfeito neste mundo pertence a Deus, é criação de Deus. Então não é somente uma oferta, mas é uma honra. Você está honrando o nosso Deus, você está dando o que é devido a Ele, porque o nome dele é
grande, Ele está acima de tudo, Ele é exaltado. Então, quando você decidir hoje entregar a sua oferta, entregar essa melhor parte, porque tem que ser a melhor parte, pastor, não pode ser porque qualquer coisa. ela vai orar a Deus, ela vai pedir. Claro. Esse mês a pessoa vai pedir, nesse mês agora, finalzinho de outubro, novembro, ela vai levantar ai Deus, eu quero. Mas nunca esquece que a pessoa vai pedir o melhor, ela tem que fazer o melhor agora. O melhor, porque como está lá em 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração. Aí olha que detalhe interessante, pastor. Não com pesar, né? Não ficando triste, nossa, tem que dar e tal. Isso não é honra. Ou por tristeza ou por necessidade. Exatamente. Ou por obrigação, nessa tradução fala isso. Por obrigação. Deus está pedindo, eu vou dar. Não pense assim não, porque diz a continuação do versículo, pois Deus ama quem dá com alegria. Então é com alegria que você tem que fazer essa oferta, é com alegria que você tem que honrar a Deus, é com alegria que você tem que levantar suas mãos, como Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, pastor. Era tudo que ele tinha naquele momento, e a Bíblia fala que ele deu graças. Ele agradeceu e aquele pouco se multiplicou. Então talvez você esteja aí com pouco na sua conta bancária, você esteja com pouco em suas mãos, mas se você dá graças a Deus e com alegria, não com pesar nem por obrigação, dizer para Deus, Deus, olha, ainda que seja pouco, eu vou honrar o Senhor. Ainda que seja pouco, eu estou aqui dando honra a quem merece honra, ao que é devido. Então, com certeza, pastor, vai se multiplicar e aquilo que ela pensava que iria acabar vai ser igual a viúva lá. Por 3 anos, azeite, farinha não acabou. Que maravilha. Então, você que está nos assistindo, quero que você faça, porque Deus vai estar abençoando você tremendamente, tá? Eu quero falar mais para você, enquanto você vai fazendo, nós já chegamos aí na casa de quase 3 mil reais, já que as pessoas estão fazendo para a obra de Deus, né? E hoje deu até um probleminha aqui na televisão, um problema técnico, alguma coisa, eu acho que é, né? Deu até um probleminha aqui na coisa, o diabo não está querendo que você faça. O diabo, eu vou ter que chamar um musical agora, porque deu um probleminha aqui na televisão. Mas você vai ficar com o QR Code aí, eu quero voltar falando com você daqui a pouco o porquê que Salomão se tornou tão sábio. O porquê que Salomão se tornou um cara tão abençoado. Então você vai fazendo lance, pastor, eu quero participar, já estamos quase a 3 mil reais. Nós vamos chegar aí, tá faltando essas 10 pessoas, pastor, eu sou uma dessas pessoas de R$1.000. Eu sou uma dessas pessoas que eu vou fazer agora. Então você vai lançar aqui, nós vamos chamar um clipe musical agora, pode ser qualquer clipe, qualquer uns clipes, então vamos chamar agora aqui, né, escape. Então você vai escutar um clipe e vai continuar o QR Code aqui, vai fazendo, porque eu quero fazer uma oração daqui a pouco por essas pessoas que estão enviando. E olha como eu te falei, o diabo está furioso, o diabo não quer que você faça, deu até um probleminha técnico, o pessoal mandou, porque eu não ia chamar nenhum musical aqui, eu preciso falar com você, porque é sério para a obra de Deus, é necessário, e você sabe o que eu estou falando, mas também é muito fundamental para você, porque quando abre-se uma lacuna para a obra de Deus, que ela está passando uma dificuldade, você vai ser abençoado. Roda o louvor aí, não sai daí, porque eu quero fazer uma prece por você que está fazendo essa doação. Aleluia! Levante as mãos aos céus. Aleluia! Adore a Deus. Deus já tem, aleluia, um caminho aberto pelas águas. Sim, Jesus. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pela... Levante as mãos para cá. Há uma bênção de Deus sendo liberada sobre a vida de todos que estão aqui. Você não veio aqui nesse domingo por acaso. Você precisava saber como é que a fé se comporta. A fé, ela é para dias de combate. Quando acaba o combate, você guarda ela. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É como se fossem estações a nossa vida. Estações do outono, inverno, primavera, verão. E tem certos tipos de vestimenta que você guarda, não é para aquele momento. E a fé é uma vestimenta. O seu coração começa a borbulhar. Você começa a ter uma iniciativa incrível, uma iniciativa, um negócio. Parece que alguma coisa ativa dentro de você. E é a substância daquilo que se espera. É a prova daquilo que você não vê. E isso começa então a agir dentro da gente. Começa a queimar, 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 queimar.
E quando isso começa a acontecer, aleluia, aleluia, você vai para cima da situação, e ao invés do leão ser o leão, você vira o leão. Chega, 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 essa situação não vai mais te ferir, é você que vai ferir a situação. Deus já tem. Deus já tem Um caminho aberto pelas águas. Eu creio. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Sim. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Eu creio. Ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Para parar, meu amigo, você que está me assistindo, vai fazendo. Hoje é o dia de você fazer aqui, ó, deixa eu botar aqui minha mão, isso, aqui, ó. Aqui hoje vai ter uma mudança no seu destino, vai ter uma mudança na sua história. Nós estamos aqui crendo, já foram mais de 3 pessoas, né, que fizeram já essa doação de 1.000. Pastor, eu também vou fazer, falta você, você sabe, Deus está chamando você para fazer. O pastor Davi vai abrir para nós aqui aquela passagem, onde o Salomão ele vai para o alto maior. O Salomão era um filho normal de Davi, ele era como se fosse o Absalão, o Aminon, o Atamar, o Daniel. Você sabia que Davi teve um filho chamado Daniel? Mas você nunca ouviu falar desses caras em relação à sabedoria, à riqueza. Por quê? Porque o Salomão era um filho normal. Só que a Bíblia Sagrada diz que teve um momento, você pode ler, o pastor Davi vai ler naquela tradução que mais chama atenção, porque eles saem do alto normal, onde todo mundo fazia suas doações, e ele vai para um lugar mais alto. Quem sabe você que está me assistindo agora, para você fazer uma coisa mais alta. Pastor, eu não vou fazer 1.000 não, vou fazer um negócio mais alto, porque eu quero. Eu tenho uma situação que eu preciso resolver. Tem uma situação que eu preciso, de uma sabedoria maior. E por incrível que pareça, foi exatamente, porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em provocação. O que o senhor falou, pastor? Que tem gente que acha que é coincidência. Aquele dia eu fui abençoado. Não é uma provocação. Antes do pastor Davi ler para nós, pastor Santos, você estava falando comigo em off que teve um advogado aqui na igreja, né? Sim, que ele fez uma coisa antes de ter recebido, né? Tinha um cliente que estava devendo um certo valor e aí eles ligavam e o cliente não atendia, enrolava. E nada. Até que ele decidiu, pastor, fazer Isso aconteceu aqui na Merck. Aqui na nossa igreja na Merck, Estrada dos Bandeirantes 1000. Ele decidiu tirar o dízimo daquele valor que o cliente estava devendo, enrolando para pagar. 2 dias depois, Deus enviou, eles são prestadores, né, de serviço, advogados, Deus enviou um cliente do nada que fez um serviço, fechou um serviço com eles de 5 vezes mais o valor que aquele cliente estava devendo. Então o que a gente está fazendo hoje aqui, o pastor Davi, não é uma coisa assim, tá tirando dinheiro, não é. Não, hoje é um desafio essa pessoa que está nos assistindo agora, um desafio que nós estamos precisando desse valor de 13.900 e uns quebradinhos, é 13.900 e alguns centavos, eu acho que é, né, pastor Gabriel? Vou fazer a soma aqui agora para passar para o senhor. 13.900 e uns quebradinhos, né? Pode, pastor. Eu não tenho 1.000, mas posso enviar 500? Pode. O valor que Deus está colocando no seu coração. Porque Deus quer te honrar. Deus, ele quer abençoar você. Claro que tem uma pessoa, só uma pessoa pode fazer tudo. Mas nós não estamos aqui, inventando uma coisa ou fora da palavra. Esses pastores só querem dinheiro. Então a Bíblia está errada, então, né? Então a Bíblia Sagrada está errada. Então a palavra de Deus não é verdadeira. Não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não é. O apóstolo Paulo, aquele que deixou para nós mais da metade do Novo Testamento, deixou registrado. Que ele se comunicava, ele falava, né? Ele falava das necessidades da obra de Deus com o povo. E eu sei que tem gente aqui que é guerreiro. Tem pessoas aqui que são mais do telespectadores. E a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Foi ensinamento do próprio Senhor Jesus. Pastor Davi, lê para nós aí qual foi esse versículo poderoso aí. Sim, senhor, diz assim, pastor, 1º livro dos Reis 3:2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos. Aí depois vem o versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Salomão amava o Senhor. Amava o Senhor, como muitas pessoas. O pastor falou agora há pouco, o pastor Acitã, que Deus ama aquele que dá com alegria. Exatamente. Os preceitos de Davi, seu pai.
porém sacrificava ainda nos altos, igual o povo, Então ele fazia uma coisa mediana que não todo mundo fazia. igual todo mundo fazia. Como de vez em quando você faz aquelas ofertas que todo mundo faz, que você oferece, né? E não deixa de ajudar a obra de Deus, mas não é uma coisa que vai mudar a tua história. E aí o que aconteceu, pastor? Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. O pastor já mandou até uma tradução que diz o lugar mais importante. É o lugar mais importante, o Sim, lugar senhor. mais alto. Lugar mais Ele alto. foi para o lugar mais alto, mas ele fez uma coisa também diferente do que ele fazia junto com o povo, né? Sim, senhor. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. E o que aconteceu exatamente após ele ter feito isso? Porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em provocação. Diz assim, pastor, versículo 5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Antes ou depois dessa oferta? Depois. Foi depois. Então eu acredito que Deus ele vai sim aparecer e vai se manifestar. Como disse Deus, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo aos Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Assim como Deus apareceu para o Salomão depois desses 1000 holocaustos e falou para ele, pode pedir o que tu quiser agora que eu te dou. Pode pedir o que você quiser agora que eu te dou. Quando eu me lanço, eu sou abençoado. Deus ele aparece, Deus se manifesta, as coisas começam a acontecer. E repito de novo, tem pessoas aqui que estão sendo chamadas, não para ser apenas telespectadores, porque o telespectador é aquela pessoa que assiste. Deus está convocando você para ser um soldado participante. Você vai participar da necessidade da obra, você vai se comunicar conosco, como diz a Bíblia Sagrada ali, fizeste bem em tomar parte da minha aflição, mas vai ser o dar e também vai ser o receber. É isso mesmo, pastor? Sim, senhor, pastor. E eu estava me lembrando aqui do Isaac. A Bíblia fala ali em Gênesis capítulo 26. Naquele ano, Isaac ele fez, não foi uma plantação, ele fez plantações. Gênesis 26. Gênesis 26, vou pegar aqui exatamente, É o 12. versículo 12. Sim, senhor. E semeou Isaac naquela mesma terra. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. E o Senhor estava até falando aqui, um pouquinho assim, depois que nós iniciamos a programação, o Senhor disse, não foi a primeira vez que eu estou fazendo isso, não é a primeira e não vai ser a última. Ou seja, já fizemos isso, estamos aqui pedindo novamente, porque são as plantações que vão fazer com que essa pessoa prospere. E a Bíblia Sagrada diz aqui também, pastor, vou pegar lá em Eclesiastes, no capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Semeia a sua semente, aí já no versículo 6 fala, semeia a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados. É que tem gente que fica de braço cruzado, a pessoa está assistindo, Exatamente. ela tem uma coisa para resolver, ela quer ser abençoada, mas ela fica atada, ela não faz, né? Ela não é participante, como o senhor acabou de dizer. É um telespectador, não é um soldado participante. E a Bíblia Sagrada diz, pastor, que a pessoa que ela não é participante, ela fica só observando, ela nunca vai colher. Não, ela vai ver os outros contando testemunho. Quem observa o vento nunca semeará. Mas, e nunca vai colher também, né? E nunca vai colher. Nunca vai plantar e nunca vai colher. Sim, sim. E aí ela vai ficar reclamando e vai dizer, não, esse pastor tá querendo tirar dinheiro. Não é isso, meu amigo. Hoje eu estou dando uma oportunidade de você ser abençoado. E tem pessoas aqui que vão fazer coisas grandes. Eu não estou brincando, falando sério. Eu sou homem de Deus, eu sei que eu estou falando e muitas vezes não é nem desse estado aqui, mas você pode mandar aí, ó, não só que faz aqui no QR Code, e você pode mandar depois aqui do QR Code, você pode mandar aqui para esse telefone aqui, ó, que é do pastor Gabriel Ecardi. Então você vai lançar, pastor, eu vou fazer hoje uma plantação. E tem pessoas que mandaram até para mim agora há pouco aí, né? E disseram assim, pastor, eu estou para fechar um negócio grande. É Deus que está querendo te abençoar. Deus está querendo fazer uma coisa sobrenatural na sua vida. Pastor Acitan estava falando que um versículo poderoso, né, pastor? Sim, senhor, pastor. Está aqui em Provérbios 3, 28. Olha que interessante. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Ou seja, o senhor falou muito bem dos ricos. Se Deus deu a condição, por que não fazer? Não, outro dia eu vou ajudar, vou fazer. Vai prolongando e o sofrimento de muitos, porque aqui nós estamos utilizando esta oferta para a pobreza espiritual de algumas pessoas. Podemos assim dizer, porque tem pessoas que precisam ouvir a boa notícia do Evangelho.
tem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Então nós estamos pedindo para essa pessoa dar aquilo que ela pode dar, mas tem que ser hoje. Por quê? Porque tem pessoas, tem até um slogan que se usa muito aí, quem tem fome tem pressa. Tem gente que está com fome de salvação, tem gente que está com fome de libertação, tem pessoas que estão cativas e elas precisam da tua ajuda. E aí me remete lá aquele texto de Tiago, pastor, que diz, né? Mostra-me a tua fé sem obra, que pela minha obra, pela minha ação, eu mostrarei a minha fé. Se tem alguém que está com frio, por que você tem um casaco para dar, por que você não pode dar? Se tem alguém que está com fome, você tem o pão para dar, por que não? Então aqui Deus deixa claro, ajude o quanto antes, não prolongue essa ajuda, porque com certeza essa pessoa que está nos assistindo, ela já foi tocada, pastor, e por ela ter sido tocada já é uma ação de Deus mostrando para ela, olha, dê, porque eu tenho mais para te retribuir. E tem mais pessoas chegando aqui, inclusive eu não vou mostrar nome nem nada, mas as pessoas estão fazendo, né? A pessoa está mandando aqui a sua doação, né? O pessoal está mandando até Pix, né? Na igreja, né? Para a igreja, né? Então as pessoas estão mandando, estão enviando. Isso aqui não é para mim, não é para mim comprar um automóvel, comprar uma roupa, comprar cabeça de boi, como muitos aí fazem. Isso aqui é para a obra de Deus e tem muita gente fazendo coisa séria. Dá tempo nessa câmera aqui, deixa eu mostrar de novo, é aqui assim, ó, nessa câmera, né? Isso, ó, é aqui. Então tem muita gente enviando e eu quero que você agora nesse exato momento participe em nome de Jesus. Já estamos chegando a quase quanto, pastor Jair Gabriel? Já está chegando já aí a quase 6 mil reais e eu quero falar para você que nós vamos finalizar, nós vamos chegar em nome de Jesus. Pastor, eu também vou lançar uma grande oferta. Eu vou fazer algo grande para a obra de Deus. Pastor, eu não tenho toda essa condição, mas eu vou fazer agora em nome de Jesus coisas grandes para a obra. Pastor, tem um detalhe muito interessante aqui nesse texto de Salomão, olha só, que é o caso de muitas pessoas que estão assistindo aí. O senhor falou desse grande negócio, pastor, encaixou exatamente o que é o que estava acontecendo com Salomão, porque há empresários que não sabem o que fazer, com quem fechar negócio, há pessoas que estão assistindo a programação que precisam vender, que precisam comprar, que precisam fazer tantas coisas. E olha só o que acontece depois dessa oferta, diz assim, ó: apareceu o Senhor a Salomão de noite. Você vê que é num período escuro, vou até vir para cá então. Isso, vem para cá, exatamente. Apareceu num período escuro, que é o que você está vivendo. Você não sabe com quem você vai negociar, você não sabe com quem você vai fechar contrato, você não sabe com quem você vai fazer negócio. Apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. É quando Deus vai te dar uma direção. Depois dessa oferta a Salomão, veio uma direção, apareceu a Deus, e eu creio que depois daquilo que você vai fazer hoje para a obra de Deus, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar ideia, Deus vai aparecer para você, ó, fecha com essa pessoa, não fecha com ela, vai lá e vende para essa pessoa, vai lá e fecha negócio com ela. Deus vai aparecer para você nesse período escuro que você está vivendo. Pastor, não sei com quem fechar contrato, pastor, a minha empresa, não sei de onde, com que fornecedor fazer, não sei de onde ir, como fazer. Depois, porque o Salomão estava nessa mesma situação, um reinado no colo dele, sem saber o que fazer. Você está com a sua empresa aí com tantos funcionários sem saber o que fazer. Então, depois dessa oferta, pode escrever que o Deus que apareceu para Salomão de noite e deu uma direção para ele, esse Deus vai aparecer para você, vai te dar uma direção, vai te dar uma luz, vai mostrar o que você tem que fazer para que você seja abençoado. Então, chegou o momento de você ser abençoado. Chegou o momento das coisas acontecerem na sua vida. O pastor Isaías também está com um texto aqui agora já na bala, na agulha, e já estamos chegando a quase 8 mil reais. Nós estamos quase finalizando já aí, hein? Pastor, eu vou ficar de fora. Que é isso, meu amigo? Deus tem te abençoado tanto, Deus tem feito tantas coisas na sua vida. Repito, se você é aquela pessoa que não consegue, pastor, eu não consigo, né? Eu não estou conseguindo aí, pastor, fazer essa oferta de 1.000. Faz com menos, mas faz. Se cada pessoa aí fizer, né? A gente estava fazendo até uma probabilidade se tivesse aí 130 pessoas, sim, né, com 100 reais. Com 100 reais. E tem bem mais de 130 pessoas que estão nos assistindo agora. Pastor, eu vou fazer 100, vou fazer 50, eu vou fazer mais. Mas tem uma pessoa que pode fazer uma grande oferta. E só você sabe que é você mesmo. Você está me assistindo, você sabe. Pastor, eu vou me lançar, eu vou fazer uma coisa grande nesse final de outubro. Deus, Ele quer honrar você extremamente. Coisas maiores estão para acontecer em nome de Jesus. É isso, pastor Isaías? Sim, pastor. Existe na vida de muitos uma confusão do amor. Do que é amar? O amor de Deus. Tem pessoas que acham que o amor de Deus é esse amor sentimental.
O amor de Deus, ele é sacrificial. O pastor Davi acabou de ler aqui que o Salomão amava o Senhor. A Bíblia também fala em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, fala assim, porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava. A Bíblia fala que Eucana, pastor, ele amava a Ana e dava uma parte excelente para ela. Dava uma parte excelente para ela, para justamente ela ofertar, ela plantar para o que ela desejava no coração. Ela não tinha filho, mas o marido ensinando ela a amar a Deus e as coisas do Senhor. E a Bíblia fala que Deus atendeu a oração dela e lembrou dela quando estava junto com o marido dela. Aquele desejo que estava no coração dela foi realizado. As pessoas confundem o amor sacrificial com o amor sentimental, romantizado do mundo. E amar a Deus é também, pastor, sacrificar e mostrar a Ele todo o seu amor através das suas ofertas. Então, na hora que você fica, sabe, titubeando entre dois pensamentos, você fica pensando, faço, não faço, como é que eu vou fazer agora? Você vai perdendo a oportunidade. Quantas não são as pessoas que perderam as suas oportunidades na vida porque elas ficaram ali titubeando, cocheando entre dois pensamentos? Então hoje é aquele dia, a obra de Deus está precisando muito da sua ajuda. Só no YouTube são 422 pessoas assistindo ao vivo simultaneamente. Se cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo agora fizesse R$50, nossa, passava. Só R$50 cada pessoa a gente já passaria desse valor, né? Mas, como eu disse, se fosse 130 pessoas, né? Que nós estamos bem mais. Isso é só YouTube, que tem pessoas na HIT nos assistindo agora, tem pessoas nos assistindo agora no Facebook, tem pessoas nos assistindo. Se a pessoa pudesse fazer agora, certamente nós chegaríamos aí ao finalzinho dessa programação e nós já estaríamos aí com o valor todo e glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. Então chegou o seu momento, chegou a sua hora e repito de novo, tem uma pessoa que o seu coração está se inclinando para fazer essa coisa grande para a obra de Deus, porque algo grande está para ser liberado na sua vida. Nunca esqueça que em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. E ele diz assim, ó, porque com a mesma medida com que medirdes, ou seja, na mesma proporção que você mede, ó, com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Isso aqui é totalmente bíblico, né? Então agora é a hora de você mostrar o quanto você vai receber, porque na proporção do que você está dando, você vai estar recebendo. Repito de novo, quem sabe você é uma pessoa que se pastor, eu não tenho esses R$1.000, mas eu vou fazer uma outra doação. Faça, porque chegou o momento de você ser abençoado. É isso, pastor Rangel? Sim, pastor. Inclusive, olha só que texto me saltou o coração agora, nessa meditação, que é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Aí olha que coisa linda, pastor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não será inútil. Então nós estamos aqui participando, todos nós, desse trabalho. Você que está fazendo essa oferta, você está nessa colheita que Jesus mandou a gente fazer, a pregação do Evangelho. Então você tem que entender que há recompensa para isso, há galardão para isso. E o galardão que Deus quer lhe dar é ver os seus celeiros transbordando. Tem até lá em Provérbios 3, pastor, diz isso, né? Que quando você honra a Deus com as suas fazendas, a sua primícia, transbordarão. Ou seja, não vai faltar nada no seu celeiro, a alegria, porque junto com a prosperidade de Deus vem a alegria. Deus não vai dever nada a você. Na verdade, o altar de Deus não deve nada a ninguém. Então você está aqui entregando, como o pastor Davi bem colocou, no lugar mais importante, na obra de Deus. E segundo esse texto aqui, pastor, se essa pessoa se manter inabalável, dedicada à obra do Senhor, ela vai ver que o retorno não será inútil, não será em vão. O retorno que ela vai ter, como o senhor bem colocou em Lucas 6, será uma medida ainda maior do que ela fez. Porque quando se trata de Deus, pastor, Deus não tem falta de nada. Deus não tem... Que ela segurava o profeta Eliseu para dar pão para ele. Toda vez que ele passava ali, a Bíblia diz aqui no versículo 8 do segundo livro dos Reis, sucedeu também um dia que Eliseu, indo a Sunem, havia uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão.
Então ela ficou, né? Ela tava meio ressabiada, ela ficava meio assim, né? Como é que eu vou ajudar? Não sei quem ele é, sabe? Será que ele não tá, sabe, querendo se passar por alguma coisa? Mas ela chegou pro marido e disse assim, ó, eis que eu tenho observado. E se você que está me assistindo agora, você observou que eu sou um homem de Deus, que eu tenho pregado de fato, de verdade, o Evangelho. Eu tenho vivido de acordo com o Evangelho. Eu queria dizer para você, se você observou, porque ela observou, esse que tem observado que esse que passa sempre por nós. Eu passo sempre aqui na HIT, no YouTube, no Facebook, eu tenho estado sempre aqui nas programações, né? Esse que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Ela diz, está na hora de investir. Está na hora de investir, está na hora de eu fazer uma coisa maior. Vou deixar de dar só o pãozinho. E a Bíblia diz assim, ó, façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E ela pegou então, fez esse investimento maior e a Bíblia Sagrada nos fala que quando ele fica deitado nessa cama, está aqui escrito, ó, e sucedeu que um dia veio ali, retirou-se para aquele quarto e se deitou ali. Na hora que ele se deita naquela cama, que ela mesma fabricou junto com o homem, com o marido dela, para o homem de Deus, diz que na hora que ela faz isso, então disse ao seu moço, o profeta Eliseu, chama esta sunamita, e chamando ela disse, ela se colocou na porta, né? Eis que tu tem nos tratado com todo desvelo, com todo amor, com todo carinho. Você observou que eu sou um homem de Deus e olha só o que você fez para nós. Caramba, você me tirou do cansaço, você me tirou do aperto, você me dava pão, mas agora você está me dando mais que pão, você me dando lugar para descansar. E a Bíblia diz o seguinte, ó, o que eu posso fazer por ti? Tem que ter uma volta, tem que ter um retorno, eu tenho que dar uma contribuição de volta, e haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei. Você vê que ele não sabia o que dá para ela, né? Ele diz assim, eu posso falar ao rei, eu posso falar com o chefe do exército. Ela disse, não preciso de nada não. Eu habito no meio do meu povo, escuta isso aqui agora. Então disse ele, o que se há de fazer por ela? Aí o Geazi disse assim, olha, ela não tem filho e o marido dela já é velho, ou seja, ela tem uma situação que não tem como nem o rei dar para ela, nem o chefe do exército dar para ela, mas o senhor pode fazer uma oração e determinar na vida dela. Então disse que mandou chamar ela, e quando chamou ela, ele disse bem assim, sem ela pedir nada, ela não pediu, diz assim agora, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintes para tua serva. Ela nem acreditava, você vê claramente que ela nem acreditava, mas segundo o quarto que ela construiu, isso é muito forte, a Bíblia diz no próximo versículo, e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Então você vê que o que fez com que o filho viesse para esta mulher foi o quarto que ela fez e não o pãozinho. O pãozinho nunca gerou isso, mas o quarto gerou. E quando ele estava ali deitado, descansando, veio no coração dele o desejo de retorno. Então hoje você tem a oportunidade, eu vou fazer uma oração agora por você, hoje nós despedimos um pouco antes na televisão, mas eu quero fazer uma prece por todas as pessoas que estão se lançando. Eu quero fazer uma oração até em cima, com a minha mão em cima desse QR Code. Eu quero fazer oração agora, porque tem pessoas que estão apontando o celular para cá, estão fazendo, e eu estou orando a Deus agora, Pai. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão nos assistindo e vão fazer coisas extraordinárias, ainda durante o dia todo de hoje. Eu vou me deter aqui somente nesse tempo de programação, mas tem pessoas que vão se lançar e vão fazer coisas grandes durante o dia todo hoje. E tem uma pessoa especificamente, sabe o que eu tenho falado aqui, sabe o que eu tenho ministrado, que é para essa pessoa. Ela vai receber um milagre, porque ela não pode receber por força humana, ela já tentou, já foi daqui, já foi de lá, já até tinha engavetado esse projeto, já até tinha engavetado esse plano, como essa mulher sunamita. Ela era rica, mas não tinha filhos, ela tinha engavetado o filho já nem passava mais pela cabeça dela, mas quando ela faz isso para a obra de Deus, e ela descansa o homem de Deus naquela cama, a Bíblia Sagrada diz que o homem de Deus despertou no coração dele um retorno, e o retorno veio, e na hora que o retorno veio, ele abençoou ela nem acreditava, mas a Bíblia diz que de fato e de verdade, oh glória a Deus, de fato e de verdade veio o que ela tinha engavetado, e não foi porque ela tinha fé, mas foi por causa da oferta.
Ela deixou o pãozinho e investiu no quarto. Que essa pessoa deixe o pãozinho e invista no quarto. Porque vai vir para ela um milagre que ela tanto precisa, em nome de Jesus. Consagra também este copo com água. E esta pessoa, ao beber, seja abençoada em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Bom, eu vou ficando aqui. Bebe da água aí, toma posse da tua bênção. A programação vai continuar. Você pode fazer a sua oferta. E não esquece, se você me vê como um santo homem de Deus, é você e Deus. Um forte abraço e até a próxima.